Buenos dias para você, meu querido aluno do oitavo. Hoje a gente vai ter uma aula bem curta, tá? Talvez pro alívio de vocês, vai ser bem rápida. É uma aula sobre a Era de Napoleão, basicamente, tá? Vai ter uma atividade relacionada à aula, tá bom? E depois a gente vai fazer a finalização dela, tá bom? Então, olha só, meus queridos. O Napoleão Bonaparte iniciou seu governo com uma série de medidas de forte impacto interno. Ele fez obras públicas, que é o clichê, né, de tentar retomar a economia, uma vez que quando você faz obras públicas você gera emprego. Então, como no caso o Arco do Triunfo, foram construídas muitas obras dessa época aí, napoleônica, para tentar retomar a economia. Ele garantiu a antiga divisão de propriedades feita em 1793 no governo dos jacobinos. Então, de certa maneira, por mais que o Napoleão fosse um representante dos interesses dos girondinos, ele também pegou projetos dos jacobinos que eram considerados interessantes e aplicou nessa questão da divisão de terra. Seria uma coisa paralela com uma espécie de reforma agrária, tá, da época. Ele criou uma nova moeda, o franco, o Banco da França, e apoiou as atividades burguesas. Então ele também fez o movimento pro lado dos girondinos de tentar estimular a economia num ponto de vista capitalista, burguês, né? Então, uma das maneiras mais fáceis de você reestabelecer a economia e também, de certa maneira, controlar o fluxo comercial é criando uma nova moeda, certo? Uma moeda nacional nesse caso, tá? Ele organizou a administração pública com reformas na estrutura estatal do Estado. Então, entre as medidas definidas por Napoleão, merece destaque a criação do Código Civil em 1804. Era um conjunto de leis com evidente inspiração iluminista que regulava as relações entre as pessoas, os bens patrimoniais, as relações de âmbito privado. O Código, também conhecido como Código Napoleônico, estabeleceu igualdade jurídica, liberdade individual e econômica, garantiu liberdade religiosa, desvinculou as ações da Igreja do Estado, proibiu sindicatos e greves. Complicado, né? Ao mesmo tempo que ele fez a reforma agrária, ele foi lá e proibiu a ideia de união dos trabalhadores, né? E reestabeleceu a escravidão nas colônias francesas, promovendo a reforma agrária para garantir o direito à propriedade. Todas as medidas refletiram na melhoria econômica da França e, com isso, a aceitação do governo de Napoleão. Sua reputação era tão boa que, em 1804, por meio de um plebiscito, ou seja, quando você une a população para votar a favor ou não de alguma medida, tanto ricos burgueses quanto pessoas mais pobres legitimaram como imperador da França. Ainda mais fortalecido, Napoleão iniciou diversas campanhas militares visando ampliar os domínios do seu império, tá? Então ele literalmente vai fazer uma expansão imperialista, né? Ele vai querer transformar a França numa espécie de império. Lembrando que a França já tinha colônias na América. E eram colônias de intenso comércio, tá, pessoal? Nas Antilhas Francesas, tá? Outra coisa importante é que a medida dele para a reforma agrária para ser simpático, né, à população mais pobre, vem acompanhada de uma medida restritiva. Então Napoleão jogava para os dois lados, mas sem dúvida o lado que ele mais apoiava era a burguesia, tá, pessoal? E aí o Código Civil e a família moderna. Essa é a parte mais louca da era napoleônica, tá? Concluído em 1804, o Código Civil Napoleônico promoveu uma profunda reforma das leis existentes até então, sobretudo a respeito da família, pois instituiu o casamento civil em substituição do casamento religioso e o divórcio. Ou seja, pela primeira vez aí da história, ele tirou o casamento dentro da igreja e transformou um evento do Estado, como é hoje, né? E que hoje, inclusive, o casamento não é só uma união dentro da igreja. Ele tem uma porção de direitos civis associados à união estável, né? Então, por exemplo, um exemplo de direito básico dos direitos civis, né, é caso uma pessoa fique doente e acaba sendo colocado numa situação de não poder receber visitas, por exemplo, e você pode ir até lá ver a pessoa caso você seja casado com ela. Se você não for casado oficialmente, você não tem esse acesso. Isso é um direito civil hoje. Naquela época, o direito civil era um pouco mais machista, né? E bastante revolucionário até para a época, mas ainda retrógrado em alguns aspectos, porque os direitos civis dos homens eram bem maiores do que os das mulheres.
Sem contar que enquanto os homens eles tinham toda a liberdade política, jurídica, as mulheres só tinham liberdade de serem mães. Essa era a liberdade do Código Civil Jurídico Napoleônico, tá? Acho que até tem isso aqui na apostila de vocês, se eu não me engano. A mulher passou a ser considerada juridicamente incapaz de decidir sobre si, como se ela fosse uma criança. Isso que é mais assustador. A mulher é tratada como se fosse uma criança, né? Porque uma pessoa incapaz de decidir sobre si é uma criança. E mesmo que recebesse salários e outros rendimentos, deveria obedecer ao marido, sem poder participar da administração dos bens. Ou seja, após o Código Civil, a mulher passou a necessitar da autorização do seu marido para exercer muitas atividades em relação à sociedade. Essa condição de subordinação incondicional da mulher ao homem não reflete o papel que muitas desempenharam as suas famílias na sociedade francesa. Vale lembrar que durante o processo revolucionário, mulheres pegaram em armas para defender os seus ideais e alcançaram conquistas significativas, como a igualdade de herança entre filhos, a maioridade aos 21, o direito de casar após essa idade sem autorização dos pais e o direito ao divórcio. Posteriormente, o Código Civil Napoleônico serviu de modelo para muitos países, inclusive para o Brasil. E vale lembrar também que esse controle sobre as mulheres através da lei tem ligação direta com a Revolução Francesa. Se na Revolução Francesa a imensa maioria dos revolucionários eram mulheres, então o Napoleão, como um império patriarcal, né, de caráter bastante sexista, né, machista, ele via um certo perigo nessas mulheres, por isso que havia todas essas restrições. Então, por um lado, as mulheres tiveram uma coisa que era assustadora, que é basicamente virar um objeto do marido. E o marido podia pegar o salário da mulher para usar para o que ele quisesse. A mulher trabalharia então para a família sem receber nada, quase como se fosse uma espécie de trabalho escravo, né? E o lado bom seria o direito ao divórcio, o direito, né, a questão da liberdade jurídica, a questão da maioridade também é importante, mas vale lembrar que é contraditório. Considerar a mulher maior de idade com 21 anos, mas tratar ela como uma criança perante a lei, incapaz, é bastante estranho, né, galera? E contraditório, como eu falei. E aí vocês têm uma pintura maravilhosa do Louis Leopold Boilly, cerca de 1803 ele fez essa tela. Em uma cena típica do início do século XIX, o artista destacou uma tradicional família burguesa que tem um homem como uma figura que conduz a mulher e os filhos em um passeio pela cidade, tá? Então, aqui ó, pessoal, tá a pintura para vocês verem, pequenininha, né? É interessante a imagem dos guarda-chuva aqui, né? E o homem como condutor da família, né? À frente da mulher e tudo mais, né? Então, vocês vão fazer para mim a atividade 4, que consiste numa leitura, basicamente, e interpretação, tá, pessoal? Interpretação fazendo paralelo com os dias atuais. É isso, meus queridos. Como eu disse, a aula hoje seria curta, a próxima aula vai ser um pouco mais longa. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.